Os discípulos de Jesus Cristo, um grupo de 12 homens de origens modestas, incluindo pescadores, camponeses e artesãos, abandonaram suas vidas anteriores para seguir seu líder, tornando-se testemunhas oculares de sua ressurreição. Eles foram incumbidos da missão de difundir as boas novas pelo globo, uma tarefa que os colocou diante de numerosos obstáculos, incluindo perseguições e martírios, em nome de sua devoção a Cristo. As circunstâncias de suas mortes, longe de serem comuns, destacam a fidelidade que tinham para com seu mestre, além de evidenciar o grau de brutalidade que os seres humanos são capazes de infligir uns aos outros. Se alguém pensa que os apóstolos tiveram fins de vida ordinários, tal suposição está profundamente equivocada. Suas existências e falecimentos estão cercados por enigmas, debates e relatos sombrios. Este vídeo aborda em detalhes as histórias documentadas na Escritura, assim como informações provenientes da tradição eclesiástica e de historiadores. Portanto, convidamos você a se inscrever no canal, curtir este vídeo e assisti-lo até o final. João, conhecido como o Apóstolo Amado, ocupa um lugar proeminente e enigmático dentro dos textos sagrados. Filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, também apóstolo, João se distingue pela sua relação íntima com Jesus, sendo frequentemente mencionado como o discípulo predileto. Essa conexão especial lhe concedeu insights particulares sobre os ensinamentos e eventos da vida de Jesus, posicionando-o como uma figura essencial na difusão dessas lições. João esteve ao lado de Jesus em momentos decisivos, como a transfiguração e a última ceia, e após a morte de Cristo, assumiu um papel fundamental na formação da comunidade cristã inicial. No entanto, o percurso de João é repleto de simbolismo e mistério. Submetido a diversas perseguições, sobretudo durante o reinado do imperador Domiciano, João enfrentou provações extremas, incluindo ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, um evento do qual, segundo relatos, emergiu ileso por intervenção divina. Após esse milagre, foi exilado na ilha de Patmos, cenário onde recebeu as visões que comporiam o livro do Apocalipse. Embora essas histórias sejam baseadas em tradições e não encontrem respaldo direto nas Escrituras, elas refletem a admiração e o respeito pela resiliência e dedicação de João. Sua morte, conforme a tradição cristã, ocorreu de maneira natural, um fato raro entre os apóstolos. Viveu até uma idade avançada, deixando um legado de ensinamentos profundos e visões espirituais que continuam a influenciar a fé cristã. As contribuições de João, repletas de sabedoria e experiência, serviram como fundamento para a Igreja em seus primeiros anos, orientando, corrigindo e motivando os crentes com palavras que ressoavam com autoridade e amor. Suas mensagens enfatizavam a essência do Evangelho, o amor divino manifestado em Cristo e a importância da unidade e fidelidade dentro da comunidade de fé, um eco do desejo de Jesus para que seus seguidores fossem unidos. As revelações do Apocalipse, por sua vez, ofereceram uma visão de esperança e vitória, reforçando a promessa de triunfo sobre o mal e a afirmação da fé em meio às adversidades. Essas visões repletas de simbolismo têm sido uma fonte de inspiração para cristãos ao longo da história, reforçando a mensagem de que, independentemente do tamanho das adversidades, a vitória final é assegurada por Deus. Ao final de sua vida, João deixou um legado imenso, não só como um dos apóstolos fundadores da Igreja, mas também como um modelo de fé, amor e perseverança. Através de suas obras e do exemplo que deixou, ele continua a influenciar inúmeras gerações, sempre apontando para o poder redentor e transformador do amor de Jesus Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, conhecido também, teve um papel proeminente nos acontecimentos mais significativos da vida de Jesus, como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo e os momentos de profunda angústia de Jesus no Getsêmani. A sua relação próxima com Jesus e João sublinha a sua importância entre os discípulos, sendo um dos três que estiveram mais próximos do Mestre
e testemunharam eventos e milagres que não foram partilhados com o resto do grupo. Após a morte de Jesus, a trajetória de Tiago sofreu um desfecho trágico, conforme documentado nos Atos dos Apóstolos, onde o rei Herodes Agripa I, buscando agradar aos judeus, ordenou sua execução. Embora os detalhes específicos do método de sua execução não sejam detalhados, acredita-se tradicionalmente que Tiago foi martirizado pela espada. É crucial distinguir entre os dois apóstolos, com o nome de Tiago mencionados nas Escrituras: Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, o menor, filho de Alfeu, cujo papel nos evangelhos é mais discreto. Após a morte de Jesus, poucas informações são disponíveis sobre Tiago, filho de Alfeu, embora tradições cristãs indiquem que ele também teve um papel ativo na difusão do evangelho. A morte de Tiago, o menor, é envolta em incerteza devido à escassez de detalhes bíblicos e à variedade de tradições. A comunidade cristã geralmente acredita que ele foi martirizado em Jerusalém, decapitado por ordem de Herodes Agripa I. Esta imagem de Tiago martirizado é comumente representada em obras de arte religiosas. Outras fontes sugerem que ele foi jogado do pináculo do Templo de Jerusalém e apedrejado até a morte, um testemunho da hostilidade enfrentada pelos primeiros cristãos. A notícia do martírio de Tiago, um dos pilares fundamentais da igreja nascente, ecoou fortemente entre os crentes, marcando um momento crítico e um sinal das tensões crescentes entre a jovem igreja e as autoridades judaicas e romanas. Esse evento trágico não somente causou dor e luto entre os seguidores de Cristo, mas também reforçou sua determinação em prosseguir com a missão divina. A morte de Tiago reiterou o compromisso e os sacrifícios exigidos pela fé cristã, servindo como um lembrete doloroso, porém motivador, da seriedade da missão que haviam abraçado, inspirando novas ondas de evangelização e testemunho entre os cristãos. A igreja, apesar de enfrentar perseguições, começou a se espalhar para além de Jerusalém e da Judéia, alcançando Samaria e finalmente estendendo-se até as fronteiras do Império Romano. A mensagem do Evangelho, fortalecida pelo sacrifício dos mártires, encontrou um terreno receptivo em corações ávidos por esperança e verdade. Nesse contexto, Tiago, o menor, manteve sua postura discreta, mas fundamental. Apesar das Escrituras oferecerem limitadas informações sobre suas ações subsequentes, a tradição eclesiástica sugere que ele teve um papel relevante na propagação da fé. Sua persistência silenciosa foi crucial para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade cristã em tempos de incerteza e adversidade. Os caminhos distintos, trilhados pelos dois Tiagos, cada um com seu destino e abordagem, serviram de inspiração para as futuras gerações de cristãos. Eles exemplificam a diversidade de vocações dentro da igreja, um com um papel público e um fim dramático, o outro contribuindo de maneira mais silenciosa, porém igualmente significativa. Ao refletir sobre a vida de Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, o menor, somos lembrados de que o discipulado pode manifestar-se de diversas formas. Cada um, à sua maneira, respondeu ao chamado de seguir Cristo, seja enfrentando a espada do carrasco em público, seja desempenhando um papel discreto, mas essencial, no serviço dedicado. Suas histórias ecoam no coração da igreja, lembrando aos fiéis que, independentemente do caminho escolhido, somos convocados a viver e testemunhar nossa fé com coragem, amor e lealdade inabalável. Pedro, originalmente chamado Simão, era natural de Betsaida, na Galileia, e exercia a profissão de pescador antes de ser chamado por Jesus para se tornar pescador de homens. Seu nome foi alterado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando a fortaleza da fé que ele demonstraria ao longo de sua vida. Conhecido por seu fervor e impulsividade, Pedro é retratado nos evangelhos como um discípulo profundamente comprometido com Jesus, testemunhando milagres e sendo o primeiro a reconhecê-lo como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sua liderança foi evidenciada na última ceia, e apesar de sua negação a Jesus,
seguiu-se um momento de profundo arrependimento e restauração por Cristo. Após a ressurreição de Jesus, Pedro viajou extensivamente pelo Império Romano, divulgando o Evangelho, e estabeleceu-se em Roma, onde liderou a comunidade cristã. Seu papel é destacado nos Atos dos Apóstolos, especialmente na inclusão dos gentios na fé cristã. Durante o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., sob o reinado do imperador Nero, Pedro foi preso e condenado à morte. Segundo a tradição, ele solicitou ser crucificado de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Seu martírio no Monte Vaticano, onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro, marca-o como um dos primeiros mártires cristãos, cuja morte corajosa e fé inabalável em Jesus Cristo permanecem como um testemunho poderoso para a Igreja em todo o mundo. A história revela que, durante essa época de intensa perseguição, inúmeros cristãos foram submetidos a terríveis torturas e execuções. Apesar disso, a fé da comunidade cristã se manteve inabalável, muitas vezes até reforçada pelo exemplo de coragem e sacrifício demonstrado por líderes como Pedro. Enquanto as perseguições tentavam extinguir a chama da fé, ela se espalhava com ainda mais força, um sinal claro de uma esperança que desafiava a opressão e a morte. A decisão de Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo, conforme a tradição nos conta, simboliza não apenas sua humildade, mas também um poderoso testemunho de sua inabalável devoção a Cristo. Esse gesto reflete uma transformação profunda desde seu primeiro encontro com Jesus às margens do Mar da Galileia. O outrora impetuoso pescador havia se transformado em um pilar da Igreja, um líder cuja fé e determinação guiaram muitos no caminho de Cristo. Sua morte não marcou um término, mas um ponto de partida, com sua vida de altos e baixos, servindo como uma fonte de inspiração e encorajamento para cristãos em todos os tempos. Sua história, repleta de erros e redenções, de coragem e sacrifício, ecoa pelos séculos, lembrando-nos do poder transformador da graça e do amor divinos. Nero, o imperador, é também citado como responsável pela morte de outro apóstolo, Judas Tadeu, conhecido igualmente como Lebeu Tadeu ou Judas, filho de Tiago. Embora menos mencionado nas Escrituras, sua contribuição e legado são significativos. Durante a última ceia, Judas Tadeu fez questionamentos a Jesus, evidenciando seu desejo sincero de entender os mistérios do reino de Deus. Após a morte de Jesus, ele continuou a desempenhar um papel vital na propagação do Evangelho, em especial nas regiões da Mesopotâmia e da Pérsia. Sua importância é reconhecida em uma das epístolas do Novo Testamento, da qual é considerado autor. Nessa carta, ele insta os fiéis a manterem-se firmes na fé e a praticarem o amor fraternal. Quanto à morte de Tadeu, as tradições cristãs variam nos detalhes. Enquanto uma narrativa sugere que ele foi martirizado por apedrejamento junto com Simão, outras fontes afirmam que Judas Tadeu encontrou seu fim ao ser assassinado com um machado, uma forma de execução particularmente brutal naquele período. Independentemente dos detalhes específicos de sua morte, Judas Tadeu é frequentemente lembrado como um testemunho vivo de sua inabalável dedicação e lealdade a Cristo. Ele é venerado como o santo padroeiro das causas perdidas e desesperadas, simbolizando a esperança que se mantém mesmo nas circunstâncias mais adversas. André, irmão de Simão Pedro, embora não tão destacado quanto outros apóstolos, teve uma relação especial com Jesus desde o início de sua jornada como discípulo. Associado a momentos significativos dos evangelhos, como a multiplicação dos pães e peixes, André demonstrou sua importância na formação inicial do grupo dos 12 apóstolos. Após a morte de Jesus, André continuou a missão de espalhar o cristianismo, levando a palavra a lugares como a Escócia e a Grécia, onde é considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Sua morte, segundo a tradição cristã, ocorreu por crucificação em Patras, Grécia. Diferentemente da crucificação tradicional, André teria sido amarrado a uma cruz em forma de X, conhecida hoje como Cruz de Santo André.
escolhendo essa forma por se considerar indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Seus restos mortais, séculos mais tarde, foram transportados para a Escócia, onde se acredita que o navio naufragou. Filipe, oriundo de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, foi outro discípulo chamado por Jesus. Sua presença é marcada em episódios significativos dos evangelhos, como quando Jesus o desafia a alimentar uma grande multidão, evidenciando a limitação da lógica humana frente ao poder divino. Filipe, avaliando a situação sob a ótica material, duvida da possibilidade, mas Jesus milagrosamente multiplica os pães e peixes, alimentando todos os presentes. Após a ressurreição de Jesus, Filipe desempenhou um papel vital na expansão do Evangelho, especialmente na Samaria, realizando milagres e batismos. A tradição da Igreja sugere que Filipe foi martirizado em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta do ano 80 d.C., durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Domiciano, sendo crucificado e apedrejado. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, participou ativamente da formação inicial dos discípulos de Jesus, trazendo para o grupo suas próprias perspectivas e zelo. A história e o ministério desses apóstolos, com suas distintas jornadas de fé e martírio, continuam a inspirar a fé cristã, destacando o poder transformador do Evangelho e a diversidade de caminhos pelos quais os seguidores de Cristo podem expressar sua devoção e testemunho. Simão, também conhecido como Simão, o Zelote, destaca-se entre os apóstolos por sua identidade distinta e seu comprometimento fervoroso, que se manifesta desde o início de sua trajetória. Antes de seguir Jesus, a alcunha Zelote sugere uma possível ligação com o movimento dos Zelotas, um grupo político-religioso que lutava pela independência de Israel, demonstrando um intenso zelo nacionalista. Contudo, os detalhes específicos sobre a vida e a morte de Simão, o Zelote, são limitados nas Escrituras. As tradições indicam que ele sofreu uma morte violenta, sendo torturado e esquartejado durante a perseguição aos cristãos sob o governo do imperador romano Trajano. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, é inicialmente introduzido no Evangelho de João, onde é elogiado por Jesus como um homem de verdadeira integridade. Após a ressurreição de Jesus, Bartolomeu é relatado como tendo viajado até a Índia, onde sua pregação do Evangelho resultou na conversão de muitos ao cristianismo. Esta atividade chamou a atenção do rei Astiages, um pagão, que, irritado com o sucesso de Bartolomeu, ordenou sua prisão e execução. As narrativas sobre a morte de Bartolomeu variam. Uma delas menciona a decapitação, enquanto outra, proveniente da tradição cristã ortodoxa, conta que Bartolomeu foi esfolado vivo e posteriormente crucificado de cabeça para baixo, sua pele sendo exibida publicamente como um aviso severo aos cristãos. Mateus, anteriormente conhecido como Levi, trabalhava como cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus. Sua profissão era vista com desdém pela sociedade da época, mas seu encontro com Jesus marcou o início de uma nova vida. Mateus é melhor lembrado por seu Evangelho, um relato escrito que oferece uma visão única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, e que se tornou uma peça central do Novo Testamento. Após a ascensão de Jesus, Mateus dedicou-se a espalhar o Evangelho, viajando por regiões como a Etiópia e a Pérsia, conforme as tradições cristãs. Essas histórias dos apóstolos, com suas distintas jornadas e martírios, continuam a inspirar a fé e a devoção dos cristãos, evidenciando o impacto transformador do Evangelho e a diversidade dos caminhos de discipulado. Em relação à morte de Mateus, as narrativas variam, mas a tradição mais reconhecida indica que ele encontrou o martírio na cidade de Nadab, localizada na atual Etiópia. Acredita-se que Mateus tenha sido morto pela espada, sua morte se tornando um símbolo de sua fé inabalável em Jesus Cristo. Como apóstolo e evangelista, Mateus deixou uma marca profunda no cristianismo. Seu evangelho permanece como uma fonte essencial de sabedoria e direção. Sua vida exemplifica a capacidade da graça divina de transformar o coração humano.
utilizando-o para promover a glória do reino de Deus. A história de Mateus nos recorda que Deus convoca todos, independentemente de seu passado ou posição social, a se juntarem a Ele em sua obra redentora no mundo. Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa gêmeo, ou Tomé, o gêmeo, é outro dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Antes de seu chamado, Tomé era pescador na Galileia. Nos evangelhos ele é notável por sua franqueza e, ocasionalmente, por sua hesitação em aceitar acontecimentos extraordinários sem evidências concretas. A menção de Dídimo sugere que ele poderia ter sido um gêmeo, embora as Escrituras não detalhem a identidade de seu possível irmão gêmeo. Após a morte de Jesus, Tomé expressou dúvidas sobre a ressurreição, afirmando que só acreditaria se pudesse tocar nas feridas do Cristo ressuscitado. Essa incredulidade lhe valeu o apelido de Tomé, o Incrédulo. O encontro subsequente de Tomé com Jesus, no qual ele é convidado a tocar nas feridas de Cristo, culmina em sua confissão de fé, declarando: "Meu Senhor e meu Deus". Esse momento de transformação ressalta não apenas a compaixão de Jesus, mas também sublinha a importância de enfrentar as dúvidas para alcançar uma fé verdadeira e profunda. As informações sobre a vida posterior de Tomé são relativamente escassas, mas as tradições cristãs apontam para seu engajamento em missões na Índia, onde se esforçou para disseminar a mensagem do Evangelho. Segundo essas tradições, Tomé foi martirizado com lanças em Chennai, na Índia, após uma missão evangelística bem-sucedida, exemplificando sua fé através do supremo sacrifício. Judas Iscariotes, por sua vez, é um nome que ecoa ao longo dos séculos como um sinônimo de traição. Destacado nos evangelhos como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades, Judas era originário de Queriote, daí o sobrenome Iscariotes. Antes de se juntar aos discípulos de Jesus, pouco se sabe sobre sua vida. Ele foi um dos 12 apóstolos, sugerindo um chamado inicial semelhante ao dos demais seguidores de Cristo. No entanto, o ato de traição durante a última ceia, quando Satanás entrou em Judas, levou-o a trair Jesus em troca de 30 moedas de prata, marcando um momento trágico inesquecível. As razões por trás da traição de Judas são complexas e variadas, com algumas teorias apontando para desilusões ou influências malignas. Após a traição, Judas tentou devolver as 30 moedas de prata, mas, incapaz de lidar com a culpa, acabou tirando a própria vida por enforcamento. O destino de Judas é frequentemente lembrado como uma advertência sobre as consequências da traição e a complexidade do livre-arbítrio, em contraste com o plano divino. Sua morte ocorreu em um campo, posteriormente denominado Campo de Sangue, adquirido com o dinheiro que ele devolveu, destinado ao sepultamento de estrangeiros e criminosos em Jerusalém. As narrativas sobre Judas no Novo Testamento, especialmente nos evangelhos de Mateus e nos Atos dos Apóstolos, detalham sua traição, remorso e trágico fim, embora com algumas discrepâncias nos detalhes. Ambas as versões sublinham a gravidade do arrependimento de Judas e as trágicas consequências de suas ações, servindo como um lembrete sombrio das repercussões da traição e da importância da esperança e do perdão. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like e cliquem em um dos 2 vídeos que aparecerão em seguida para continuar assistindo. Abraços e fiquem com Deus.